Fala pessoal, tudo bem? Gabriel aqui, bem-vindos a mais um vídeo. Estou usando hoje essa matéria da Genial do dia 23 de maio de 2025, então sexta-feira passada. Hoje aqui já é terça-feira. E eu vou falar no vídeo de hoje então um pouquinho sobre o comportamento da bolsa usando essa matéria do dia 23 e também vou trazer uma empresa pouco comentada que é a Dexus Participações. E a gente vai entender um pouco de como ela funciona, quais segmentos ela atua e como é a posição dela atual em relação ao seu próprio histórico. Então, uma coisa muito interessante de trazer dessa matéria aqui da Genial é os indicadores da Bolsa Brasileira em relação às bolsas mundiais. Então, não é novidade que a Bolsa Brasileira, o Ibovespa, em 2025, acabou subindo bastante suas cotações, atingimos uma máxima histórica, 140 mil pontos, recentemente. Então, isso, claro, sem o ajuste da inflação, mas nos valores nominais a gente atingiu uma máxima histórica. E o interessante é que, olha só, trazendo aqui as bolsas das Américas. Se a gente puxar a porcentagem de retorno no year to date, que seria do ano até o dia 23 aqui no caso, a gente tem que o Ibovespa teve um retorno de 14,4%, ficando atrás da Bolsa do México e também do índice de Small Caps também do Brasil. Quando a gente coloca essa proporção em dólar, a Bolsa disparou então 24,46%. Então, apesar de, por exemplo, o Ibovespa ter aumentado nominalmente 14,4% até o dia 23, quando a gente coloca a variação cambial, o investidor de bolsa do Brasil acabou recebendo então 24%, aí se ele tivesse comprado na carteira teórica do Ibovespa. E quando a gente pega os índices grandes dos Estados Unidos, a gente tem quedas, então 2,28%, 1,53% e o Nasdaq com 3,85%. E o fator curioso que eu quero apontar aqui é que quando a gente pega o PL atual das companhias, a gente tem que as bolsas americanas têm uma relação de 22 praticamente até 32 vezes o seu lucro, enquanto a bolsa brasileira tem uma relação de 10 vezes o seu lucro, 10,89 vezes o seu lucro, com uma estimativa de 8,19 para 2025 e 7,38 vezes o seu lucro para 2026, de acordo com a Genial. Então, para esse indicador aqui se cumprir, só tem duas alternativas, né? Ou as cotações desabam mais do que os lucros, ou os lucros sobem e a cotação não acompanha, né? Então, são duas alternativas que pode ocorrer. Lógico que a gente prefira que o lucro suba e as cotações não acompanhem na mesma proporção. E também, consequentemente, um PL menor também indica uma rentabilidade de dividendos melhor. Então, quando a gente pega as bolsas americanas, que tem índices de 22, 23, 32 vezes o seu lucro, a gente tem um dividend yield de 1,72%, 1,32%, 0,71%. O México, que tem uma relação aqui de 14 vezes o seu lucro, tem aqui um rendimento de dividendos de 3,64%, e a bolsa brasileira, o Ibovespa, com 6,17%. Mas, se você olhar bem, nós temos muitas empresas que pagam mais do que isso ou pagaram nos últimos 12 meses. E uma coisa que ajuda bastante, como a gente viu que a bolsa também subiu mais ainda em dólar, é o fluxo estrangeiro do investidor aqui na B3. Então, olha só, desde o começo do ano, o fluxo investidor começou negativo em janeiro, mas foi crescendo ao decorrer do ano e agora em maio a gente tem o maior fluxo de entrada do investidor. Ou seja, o investidor está jogando dólares aqui no Brasil e quando ele faz isso, consequentemente ele acaba reduzindo a relação cambial de forma que o real se valorize frente ao dólar. Lógico que existem outros fatores, mas é só um exemplo. Então, em maio de 2025, nós temos um fluxo estrangeiro de 9,8 bilhões de reais contra abril, que caiu 0,1, em março, que cresceu 3,1. Então, você vê que em 2025 o fluxo foi bem positivo para a Bolsa Brasileira. Agora, pessoal, vou estar falando um pouquinho sobre a Dexus Participações, explicar o que essa empresa trabalha, o que ela faz, qual o ramo de atuação e também como que é a estrutura societária da companhia, assim como o seu valor de mercado. Então, hoje a empresa vale R$ 9,56 por ação. Eu vou trazer aqui a ação ordinária, final 3, porque a companhia está estudando, conforme fatos relevantes, a possibilidade de fazer uma conversão das suas ações preferenciais para ações ordinárias. Então vou trazer apenas o ticker 3. PL hoje da companhia de 6,68 vezes o seu lucro, preço sobre valor patrimonial de uma vez praticamente o seu valor patrimonial, então a companhia está bem marcada em relação ao seu book value, e um dividend yield dos últimos 12 meses de 5,71%, tá? Então um dividendo
um pouquinho abaixo quando você olha para o que o Bazin procura. Então, falando um pouco dos indicadores da companhia, quando a gente pega a relação PL, efetivamente a companhia está um pouco acima da sua média. Então, a média da empresa é de 6,29 e hoje a companhia está 6,68. Mas, os outros indicadores que são muito interessantes olhar para a gente não ficar preso só no preço sobre lucro, a gente olha, por exemplo, o preço sobre a receita, ou Price over Sales Ratio, que seria aqui 0,52. E o que isso significa? 0,52 nesse indicador de PSR significa que a companhia hoje é negociada a 52 centavos para cada real de faturamento, né? Então você está pagando 52 centavos para a empresa que fatura R$ 1. Seu valor patrimonial está bem próximo do book value, no entanto a companhia ela é em média negociada acima do seu PVP, com 1,63 para cada R$ 1 de patrimônio. A empresa é em média negociada a R$ 1,63 e hoje ela está sendo negociada a R$ 1,05 para cada real de patrimônio líquido. E o dividend yield da companhia realmente está aí abaixo quando a gente olha para a Bazin, 5,71%, só que a companhia tem uma média também de payout também baixo, 26,24%. Se a gente olhar aqui nos últimos anos, 2023 foi 24%, 2024 subiu para 41% e agora ela está praticando algo perto de 36%. Uma coisa que chama muito a atenção quando a gente fala da Dexus são os seus indicadores de endividamento e de liquidez corrente. E também uma relação de liquidez corrente bem positiva. Para cada real que a companhia deve no seu curto prazo, ela possui R$ 3 no seu ativo circulante, o que reforça aí a sua capacidade de honrar os seus compromissos, que é muito importante quando a gente pensa em investir em uma empresa, porque isso mostra aí uma solidez financeira para ela poder tomar crédito, tomar dívida, ter uma melhor reputação no mercado para poder fazer mais investimentos. E quando a gente olha para o ROI da companhia, 15,64%, apresentando uma média de 25,97%. Então a companhia tem um histórico de proventos bem recente, começando a pagar aqui em 2020 apenas 2 centavos, mas em 2021, quando ela começou a fazer uma distribuição maior de proventos, pagando 28 centavos, cresceu para 38 centavos, depois 39, e em 2024 foi para 53 centavos, e em 2025 a companhia pagou 38 centavos. Então vamos dar uma olhada rapidinho na Datacom e na data de pagamento para entender qual que é o padrão de pagamento da companhia. Em 2024, nós tivemos apenas 2 Datacoms, uma em abril de 2024 e a outra em dezembro de 2024, companhia pagando apenas dividendos, então não tem um desconto de 15% na fonte, né, do JCP. E o pagamento até que rápido, né? Anunciou aqui em abril, pagou logo em maio, um mês depois, e em dezembro anunciou no dia 16 e pagou no dia 27, um provento um pouquinho menor. Então, o provento maior da companhia ficando para os meses de abril, 38 centavos em 2025, 38 centavos em 2024. Se a gente pegar 2023, olha só, teve 2 Datacoms separadas com pagamento em 2 dias diferentes, mas aqui se juntar vai dar mais ou menos 25, 26 centavos por ação, o que mostra um crescimento então no provento pago nos últimos anos. E esse gráfico aqui, ele deixa de uma forma mais dinâmica entender a relação de PL da companhia. Deixa eu até colorir aqui o market capitalization da companhia para ficar fácil de entender. Então, olha só, quando o lucro da companhia dispara, eu estou usando aqui 5 anos, quando o lucro sobe, o valor de mercado da companhia também sobe. Então, apesar de em 2021 ter recebido um fluxo bem forte de alta na Bolsa Brasileira, o lucro da companhia também subiu. Então, praticamente aí acompanhou esse crescimento no seu resultado. De lá para cá, o lucro caiu, o valor de mercado da companhia caiu, ficou por bastante tempo nessa faixa aqui de 700 milhões de reais de valor de mercado. E hoje, usando o dado mais recente, a companhia tem um valor de mercado de praticamente 1 bilhão de reais, o que configura uma microcap, não, até um pouquinho menor na verdade que 1 bilhão de reais, configurando então a companhia como uma microcap. Bom pessoal, vamos falar um pouquinho da estrutura societária para a gente poder entender o que a Dexus participa e o que ela faz. A Dexus ela é uma empresa de participações que controla 2 empresas principais, uma no segmento químico e a outra no segmento de aço, que a gente já vai entender como que funciona. Então, no segmento químico, nós temos a GPC Química, que tem participações, por exemplo, na Metanor, Metanol do Sudeste, e também na Copenor. Então, a Dexus ela possui 100% da GPC
E diretamente a Dexus possui 28,6% da Metanor, mais uma participação aqui da GPC de 16,9%. Então, a participação da Dexus é a soma da GPC e o que ela possui diretamente nessa companhia. E um outro braço, que é o segmento de aço, é a Apollo, que ela trabalha principalmente na fabricação de tubos, que a gente já vai entender o que ela utiliza, para onde que vai esses tubos que ela vende. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho dos destaques do resultado do primeiro trimestre de 2025. Receita bruta da companhia crescendo 55% em relação ao TRI do ano passado. No segmento químico subiu 54% e no segmento de aço também 57%, atingindo aqui um faturamento de 750 milhões de reais. Lucro bruto da companhia de 106 milhões de reais, o que dá uma margem bruta de 17,7%. Um EBITDA de 15,1% e um lucro líquido que cresceu 14,7% em relação ao trimestre do ano passado, de 2024, para 52,6 milhões de reais, o que representa uma margem líquida de 8,7%. Ou seja, apesar do crescimento no lucro líquido, a margem líquida houve uma queda para 11,8%. Quando a gente olha então a relação de dívida líquida, ou seja, o caixa líquido da companhia, hoje na verdade ela possui uma relação maior de dívida, atingindo 38 milhões de dívida, enquanto a sua relação de dívida líquida EBITDA está em 0,1. Então olha só, quando a gente olha a questão de dívida líquida e EBITDA dos últimos 12 meses, a companhia ela saiu de uma posição de caixa líquido para uma posição de dívida, mas com extremo baixo endividamento, apenas 0,1. Bom, pessoal, eu queria focar um pouco na parte da Apollo Tubos. Hoje ela representa uma participação menor da companhia, mas ela tem uns itens muito interessantes para serem observados. Então, quando a gente olha o desempenho do segmento de aço, a gente pode notar alguns mercados, como por exemplo, construção civil, energia fotovoltaica e mercado de OIG, que seria óleo e gás. E olha só quem é citado aqui. A Petrobras, anunciando a aceleração de investimentos em ativos onshore a serem explorados. E aqui está, lógico, a matéria de onde ela tirou essa informação. Então o que acontece é o seguinte, a Apollo, que é o braço da Dexus, que faz a operação de aço, ela produz tubos que são utilizados no mercado de óleo e gás e podem atender outras empresas, como por exemplo a Petrobras. Então, na verdade, a estrutura da companhia ela é uma B2B, business to business. Então, ela vende para outras empresas e não tem um consumidor direto, um cliente direto aqui da frente, né? Ela vende para outra empresa. E essa aceleração, essa exploração do mercado de petróleo no Brasil crescendo, mostra para a companhia novas oportunidades de negócio. Até, por exemplo, a revitalização em Campos Maduros. Isso gera novas oportunidades para a Dexus no seu segmento de aço com a Apollo Tubos. Então vamos olhar aqui um pouquinho do endividamento, que saiu daquela posição de caixa líquido para dívida líquida de 0,1 vezes o seu EBITDA dos últimos 12 meses. Então, quando a gente olha a dívida bruta da companhia, na verdade ela vem caindo em relação ao quarto tri de 2021, desde então. 494 para 428, para 399, para 363 e agora a dívida bruta atingindo 321 milhões de reais. Então, se a dívida bruta está caindo, o que acontece para o seu endividamento em relação no seu número, né, na sua proporção em relação ao EBITDA ter subido? O que acontece é uma redução no seu caixa e seus equivalentes de caixa, que também caíram. Por exemplo, no quarto TRI de 2023 era 452 milhões de reais e agora a companhia está atingindo 278 milhões. A maior parte da dívida está no seu longo prazo, por volta de 77%, então dos 321 milhões que a Dexus deve, curto prazo apenas 72 milhões que ela tem para pagar em um ano e no longo prazo 248 milhões de reais. Lembrando que o lucro líquido da companhia foi de 52 milhões de reais, né? Então, apenas aí com praticamente um lucro líquido e meio do trimestre, né? Um trimestre e meio de lucro líquido, a companhia já paga o seu endividamento de curto prazo, o que mostra aí uma folga financeira na sua dívida. Bom, pessoal, esse era o vídeo de hoje em relação a Dexus. Comenta aí se você já conhecia essa empresa, se você investe ou conhece alguém que investe na companhia, ou se alguém citou, compartilha com seus amigos para a pessoa conhecer mais das empresas e também acompanhar a gente aqui no Saber Investir Bem. É isso, pessoal. Até a próxima e tchau.